começando mais um Pode Fazer, Empreender é o Negócio. Paulo Emílio, tudo bom? E aí, como é? Bem, tranquilo? Bem. Hoje estamos com um convidado que fazia muito tempo que eu queria trazer ele aqui. Uma das agendas mais corridas que a gente conhece, Guilherme, Delivery Mush. Tudo bom, Guilherme? Muito obrigado pela disponibilidade. Tudo Guilherme, bom? Tudo bem-vindo. bom, Paulo? Obrigado aí pelo convite, é uma satisfação aí estar falando com vocês e com todo o público aí. Cara, para começar já, eu tenho Vamos lá. uma dúvida seguinte, assim, ó. Saindo do Colégio Marista, 2000 e quanto isso? 2007 para 2008. Decidimos o que vamos fazer. Como começa a trajetória estudantil até chegar no empreendedorismo? Conta para nós um pouquinho. Legal. Vamos lá, na minha família não teve tanta experiência empreendedora assim que eu pudesse me inspirar nem nada. E no colégio também não tinha essa aspiração de ser empreendedor, empresário. Como qualquer piá, que nem a gente chama aqui no Sul, né? Qualquer guri, queria ser jogador de futebol. Normal, é. Mas Ao do natural. sonho até a realidade. E jogava bem. Jogava bem. No meio de Boleiro. campo, assim. Mas, O sonho da realidade, né? Tu sabe que na prática é diferente. Sim, E aí eu tinha muita facilidade com números, né? Física, matemática, não gostava muito daquela geografia, aquela, né, biologia, não gostava. Então eu tinha facilidade nessa parte das exatas. E eu estava em dúvida se eu fazia alguma engenharia civil, ou tinha a área que na época chamavam de área de informática, que hoje você fala de startup, tecnologia, inovação, tinha a área de informática. Isso que ano que era? Isso 2007. 2007. Quando foi meu terceiro ano, né? Sim, lá sim, na sim. época eu fiz vestibular para escolher o curso, né? Que foi onde é que foi o berço do empreendedorismo para mim. Eu imaginava que a informática ou que a tecnologia, ela iria impactar muitos setores da sociedade, né? Eu tinha isso na cabeça, nem imaginava que eu ia trabalhar com enfim, alimentação, supermercado e outras coisas que a gente faz hoje, mas eu tinha clareza que a tecnologia ia impactar muitos setores. Esse é um negócio, É um caminho. próximo à matemática, né? Sim, não tinha ideia de como é que funcionava programação, banco de dados, produto, nada, mas eu sabia que era uma área que eu desenvolvia e, né, que iria se desenvolver, e aí escolhi ciência da computação. Né? Foi um baque grande no início, principalmente, porque quando a gente fala de ciência da computação, a galera, o perfil público ali é a galera que desenvolve. Putz, Claro. eu não sou a galera que desenvolve, até desenvolvi bastante lá na faculdade, né? Gostava da área de matemática, programação, mas o que a galera programava lá rápido, em meia hora, programava em 1-2 horas. Mas na parte de vendas, gestão, planejamento, Já quem que era vai lá na caminho. frente pra apresentar nada? O pitch era meu, né? Vem pra lá, então... Eu fugi um pouco muito do estereótipo, assim, já desde o início, do que era aquele perfil da ciência da computação, e tipo, tava eu lá, putz, o que eu tô fazendo aqui? Então, foi um pouco disso de procurar alternativas a não ser um programador. E se a gente pegar, por exemplo, 2007, cara, ainda não tinha alguns aplicativos que a gente usa hoje. Não tinha nada. Não tinha WhatsApp, não tinha WhatsApp, não tinha aplicativo. A maior rede cara, social era o Orkut. Era o Orkut, é ainda. verdade. Então, a galera usava cara. Mirk, MSN. MSN. Então, era essa... Cara, não faz muito, cara. Tá, não faz 20 anos, não faz 18 anos. Não existia e-commerce, não existia marketplace, não Cara, existia. imagina quanto que já se desenvolveu aquela ideia lá do início, quanto se desenvolveu até hoje, né? Que Muito, era outro mundo. interessante. E Guilherme, me diga uma coisa. Em algum momento pensou em desistir da faculdade ou não? Sim, por algumas oportunidades ali no início, principalmente, que eu me perguntava muito, putz, será que eu tô no local certo? Né? Eu me via ali muito diferente. Essa é uma dos dúvida que eu outros. acho que todo mundo tem na faculdade, Normal, né? né? Eu também, em alguns momentos, a gente sempre se questiona, né? Porque eu acredito que é um mundo muito novo, é muita coisa diferente, Total. amigos novos, pessoas que tu começa a conviver, muita informação. E ali tu tem, sei lá, 4 anos pra decidir a tua vida, né? E muito jovem, né? Caminho jovem, esse é o problema. Muito jovem, né? E aí vale. Não, aí justamente eu ficava me perguntando, e aí desde o início da faculdade, em vez de desistir de cara e pensar em outra coisa, que também a outra coisa eu não sabia o que era também, né? No começo tu vai meio que descartando as coisas, é mais fácil tu saber o que tu não quer do que exatamente o que tu quer. Aí tu vai descartando algumas, não quero ser programador, não quero ir pra área de saúde, obviamente. Então tinha mais ou menos um funil de coisas que eu queria, e dentro da computação, já desde o início, eu fui procurando estágios ou outras coisas correlatas para entender o que é computação, o que é ciência da computação. Eu posso, beleza. E aí isso eu acredito que não é só na ciência da computação, acho que na universidade em si, ela te ensina e te mostra muitos dos caminhos que tu tem. Quem entra na faculdade acha que só tem um caminho ali. Não, peraí, dentro da computação tu pode ir, beleza, para programação ali, tu pode programar, tu pode desenhar, tu pode ir para a parte de banco de dados, de infraestrutura, tu pode empreender, tu pode ir para o mestrado, tu
tu pode fazer um concurso, tu pode ir para político, tu vai ter uma base e vai ter mostrar muitos caminhos. E aí eu comecei a fazer estágios, seja estágio no CPD, formatando computador e fazendo outras coisas, seja estágio no PET lá, que tinha ensino, pesquisa e extensão, que aí fazia palestra, fazia projetos de extensão, organizava eventos, fazia planejamento estratégico ali do que vai ter de ações para o curso de ciência da computação. Daí, pô, esse bichinho, esse mosquitinho um pouquinho do empreendedorismo, mas em termos de, cara, gestão, estratégia, planejamento, opa, esse negocinho é legal, atrelado à tecnologia, né, a parte técnica em si. Não sou eu que necessariamente vou fazer, mas ele abriu um espectro maior, opa, posso me desenvolver em gestão e tecnologia nisso. Legal. E como que, porque nesse período tu fez alguns estágios, foi trabalhar em algumas outras áreas e tal. Como que isso te ajudou, esses outros trabalhos te ajudou no desenvolvimento depois de montar montar o negócio? Como é que foi, como que esses pequenos estágios te ajudaram também naquela época de pegar conhecimento, né? Como é que foi isso? Legal, foi um aprendizado muito forte de entender o que está certo e errado na parte da computação, mas ele proporcionou com que eu me destacasse lá na ciência da computação para outros dois colegas meus, na real não eram colegas, mas calouros meus, eram mais novos, eles iam criar uma empresa de desenvolvimento web e era uma assessoria para mídias sociais. Era quando em 2010... um pouquinho antes, 2009 para 2010, estavam se criando o Facebook e as páginas no Facebook. As empresas não conseguiam se posicionar e não sabiam criar um profile no Facebook. Sim. E aí era um pouco de assessoria para mídias sociais, mas muito mais desenvolvimento web. E eles dois eram muito técnicos e eles precisavam de alguém que ajudasse em gestão e vendas. Né? Então, isso aí já foi um aprendizado. Acabei me destacando lá e outros dois, no caso mais novos, me convidaram para empreender. Nem tinha essa aspiração de criar uma empresa, nem nada. Mas eles tinham uns projetinhos e, opa, isso aí vira negócio. Aí que começou a empreender, sem saber absolutamente nada, né, de gestão ou outras coisas, né? Não fui do curso de administração, mas os estágios me deram um pouquinho de base de planejamento, gestão, finanças e vendas um pouquinho. E tu vai fazendo sem saber para que lado que vai, mas vai fazendo, vai aprendendo, e vai te ajudar esse negócio. Isso é legal. A certeza que tu vai errar, o ideal é tu aprender e não errar as mesmas coisas. Exatamente. Mas no futuro tu vai errar muito, né? E aí, Guilherme, me diz uma coisa, quando que aparece a ideia de colocar uma empresa na incubadora, numa incubadora de empresas e se aventurar nesse mundo? Legal, foi logo após a criação dessa nossa outra empresa, que foi a gente se comunicava lá com a turma, sabia da existência da incubadora, abriu o edital, né, a gente, pode ser uma oportunidade interessante da gente colocar a empresa lá, seja por subsídio de ter uma sala lá e ajudar em alguns aspectos de infraestrutura, seja por mentoria, porque a gente tinha, até hoje, a gente tem muito a aprender, na época mais ainda, né, a gente não sabia sobre nada de gestão, empreendedorismo, tinha outras empresas mais avançadas que nós, né? A gente sempre foi dessa mentalidade de aprender com outros, então para nós era uma oportunidade muito grande de aprender com outras empresas que estavam numa trajetória um pouco mais avançada que a gente tinha clareza que a gente ia aprender com eles, também ia somar alguma coisinha do que a gente sabia, a gente ia somar com eles, então esse ecossistema que nos chamou mais atenção no sentido de, cara, vou aprender com galera que está mais à frente que eu. Esse ambiente de incubação é muito legal para empresas novas que estão sendo criadas. Se não fosse incubadora, com certeza não teria hoje a Delivery Much e outros projetos nossos, não teriam assim, esse apoio inicial que a gente teve. Sim. E me diz uma coisa, a ideia de empreender jovem com sócios, a gente está falando de uma ideia de gestão de pessoas, de achar pessoas que têm o mesmo propósito da gente, né? E justamente tão novo, né? Que daqui a pouco esse propósito pode se mudar ao longo do tempo, etc. Como que funciona isso? Porque, basicamente, tu ainda trabalha com esses sócios até hoje, né? Dos 5 que a gente fundou a Delivery Much, 2 sim e 2 não. Né? Então, 2 ao longo do tempo, a gente viu que não tinha justamente o mesmo propósito e os mesmos objetivos a longo prazo iguais. Então, não daria certo quanto deu hoje se não tivessem os 2 saído. Né? E hoje a gente, por sinal, um está de aniversário hoje e o outro também a gente tem uma relação super boa. Então, foram relações super saudáveis, colaboraram até certo tempo, mas são pessoas, propósitos e visões diferentes que não se alinhavam, né, tanto as pessoas quanto o objetivo do que a empresa queria para o futuro. Perfeito. Né? Então, uma passagem, faz parte. Faz parte. Então, no começo foi uma coisa e aí ao longo do tempo foi se modificando. Né? Tá, e aí,
nesse período criaram entre os 5 sócios lá a Delivery. Isso. E como é que foi esse início, cara? Tá, beleza. Tu tava na faculdade ainda? Tu já tinha saído? Ainda, não, tava na faculdade, tava, sei lá, no 5º, 6º semestre. Tá, e como é que conciliava? Tipo, tá, beleza, tô montando um negócio, eu tenho a faculdade, eu tenho a tarefa da faculdade, tenho um outro trabalho, não sei. Como é que foi conciliar tudo isso e conseguir organizar tempo, organizar... E naquele caso, tipo, manter firme a ideia de um propósito, de um negócio, sabe? Como é que foi manter isso e... Sim, não, foi um grande desafio, porque assim, teve uma época, no momento que a gente lançou o negócio, a gente estava com a empresa de desenvolvimento web, aí a gente tinha a Delivery Much, que a gente lançou no finalzinho de 2011, aí eu estava na faculdade e tinha mais programa de estágio e eu também estava participando da ESEC. Então, putz, tinha 5, 6 coisas, mas obviamente tu é jovem, né? Então tem uma vidinha social, aí tinha uns futebolzinhos, tinha as festinhas, tinha amigos. Então, conciliar tudo não foi fácil junto com a faculdade, mas não adianta. É o momento, né, que tu tá se desenvolvendo e que tu tem que se doar ao máximo para isso. Era o que eu tinha muito na cabeça, assim, quando eu tiver 40 ou tiver 80 anos, não vou ter essa oportunidade. É o timing para eu me desenvolver, para eu doar o máximo de tempo para fazer o máximo de coisas possíveis, né? Então, eu escolhi isso, né? No caso, eu até atrasei um pouquinho mais a faculdade, né? Porque eu até poderia adiantar algumas matérias, mas eu vi que fazia sentido mais eu atrasar e aproveitar todo o que eu gostaria, que era muito melhor 6 anos muito bem vividos do que 5 anos, né, fazendo só a faculdade e ali sem ter outros projetos. Então, foi muito desafiador, mas chegou um momento que deu um basta, no sentido de, para um negócio dar certo, não adianta, né? Tem a paródia do pato, né? O pato quer fazer tudo, puta, ele não nada bem, não corre bem, não voa bem, não adianta, né? Tu tem que ter foco no negócio, e aí chegou uma virada de chave para 2013 para 2014, que a gente já tinha, a gente já tinha fechado a empresa de desenvolvimento web, mas a gente tinha um aplicativo de esportes, a gente tinha uma agência de publicidade também, a gente tinha outras empresas junto. A gente viu, peraí, para dar certo um negócio, a gente precisa focar, né? Não só nós ali, ainda nessa época, 2015, a gente ainda estava nos 5 sócios, mas um já tinha passado num concurso da Caixa. Foi no momento que, cara, vamos focar realmente num negócio, não vamos, quem que vai focar? Aí que um deles já a gente comprou a participação deles já mais ou menos nessa virada, que foi, cara, precisamos focar, né? Se a gente quer que dê certo. A gente começou a gente fechou 2 empresas, vendeu 2 empresas para empreendedores locais aqui, e aí focamos no negócio. Então, 2014 para 2015, a gente considera que a gente lançou um negócio, porque não adianta, tem uma fase que tudo bem, tu viver várias coisas ao mesmo tempo, mas tu não consegue fazer 6 coisas com a dedicação e a qualidade que tu quer para um negócio. E como é que foi a escolha do delivery? Tipo, tá, beleza, tinha 5 opções, né? E, tá, tem um prato cheio aqui, tá. Como é que foi a escolha? Tipo, era pela venda? Era por perfil de crescimento? Como é que foi que vocês decidiram? Por amor? Assim, enfim, como é que foi Legal, um pouquinho da decisão, curioso. sabe? É curioso. Foi bem curioso isso, porque assim, a empresa de desenvolvimento web, ela dava um dinheiro legal para nós, curto prazo, assim, mas não era um negócio que a gente acordava todo dia de manhã assim, uou, que legal, vamos desenvolver um site. Massa isso. Não, era um projeto que iniciava, acabava, e não era um negócio assim, tinha um propósito de ajudar as empresas no seu posicionamento online, não era um negócio que nos chamava a atenção. Aí, no final dessa nossa decisão, a gente tinha a Delivery Much, que já estava começando a desempenhar bem aqui, e a gente tinha um negócio chamado Antecipei, que era um negócio de Eu lembro como se fosse hoje o Antecipei, de ingressos. Ingressos online, então a etiqueteira online, Muito mas legal. também fazia assessoria para festas universitárias. E aí, como a gente também é universitário, também tem essa dor de empreendedorismo, uma das coisas que a gente decidiu foi o seguinte: a Delivery Much, ela tinha e tem um propósito muito grande, que é democratizar o delivery através do empreendedorismo. Então, é levar o empreendedorismo para todas as cidades, hoje do interior do Brasil, e ajudar lojistas, ajudar usuários. Então, é basicamente digitalizar o interior do Brasil. Então, tem um propósito muito grande. E Legal. aí, no momento que a gente estava lá para definir, a gente tinha uma ideia, primeiro, de possibilitar com que o universitário, né, a gente tinha pensado em, cara, o nosso negócio vai ser só para universitários. Eu quero que os universitários se formem ou estejam para se formar e toquem a Delivery Much. Né? Claro que a gente estava com uma ideia muito fixa e seria startups para universitários. A gente, cara, vamos fazer startup. O cara vai se formar, ele vai pensar, cara, o que eu vou fazer? Putz, eu posso fazer o Delivery Much, posso fazer o Antecipei, posso ser o CEO do meu negócio aqui, logo que eu me formar. Eu quero dar uma opção a mais para esse cara, em vez de ele ir para o mestrado, ou ir para o mercado, ele vai comprar o nosso negócio e ter a mesma vivência que a gente, só que, cara,
a gente já viveu alguma coisa a mais, a gente já tem tecnologia, já tem know-how. Então ele começou com isso, opa, o Delivery Munch tem um propósito muito maior, né? Só que a gente viu que o Antecipei, ele dependia muito de mim e do Pedro, que é o outro fundador, então não era um negócio tão escalável. E também não tinha um propósito muito grande. A gente vendia ingresso para festa. Sabe? Tem um propósito, claro, de lazer, de entretenimento, claro que tem, é bem também, importante, mas em termos econômicos e sociais, assim, não mudaria o Brasil, não, né? Sim, então a gente viu que o Delivery Munch era um negócio com muito mais propósito, muito mais escalável, né? E era o que brilhava mais, né? O nosso olho naquela época. Legal. Aí o Startups para Universitários virou franquias digitais para o interior. Então a gente abriu um pouco o escopo, né? Onde ninguém imaginava que poderia abrir uma franquia do negócio digital. Falava-se franquia, falava Subway e outras coisas, né? E a gente viu que, pô, esse negócio poderia empacotar, né? Porque a gente tinha uma marca, tinha tecnologia, tinha know-how, tinha conhecimento. Então, pô, isso aí casa muito bem com franquia, né? E aí que a Startups para Universitários virou uma franquia para possibilitar que mais Pedros e Guilhermes ao redor do Brasil pudessem empreender e ajudar nas suas cidades, né? E Guilherme, me diz uma coisa assim, ó. Beleza, surge o Delivery Munch, então estamos no mercado, e aí? Perrengue, o que deu errado? A gente gosta de saber disso, né, Paulo? Parece legal. Porque assim, ó... Os casos. Deixa eu abrir a lista aqui pra vocês. Que a gente brinca assim, ó... internet, rede social, tem muito empreendedor ali de palco falando, cara, aqui tá tudo perfeito. E a gente que empreende, a gente sabe que não é assim, né? Então, assim, ó, lá no início, pensei em desistir, pros primeiros não, as portas na cara. Passa pra nós um pouquinho disso, por favor. Não, por muito tempo, assim, a gente teve uma clareza maior que o negócio ele tava se desenvolvendo em 2016, mais ou menos. Então, 2011 a 2016 teve muito ponto de interrogação. Foram 5 anos de muita dificuldade. Pensaram em desistir do negócio em si ou não? Até 2016, muitas vezes. Até 2016, sim, muitas vezes. Isso é uma coisa que a gente não entende, né? A gente vê as empresas com sucesso, etc. A gente pensa assim, pô, ela surge, ela sobe no mercado e tá tudo certo, né? Mas a gente não entende que daqui a pouco não é tão linear. Não, é zero linear. Como tudo na vida, mas qualquer crescimento, ele é zero linear. Ele tem altos, ele tem vários baixos, altos, baixos. Então, o foco, claro, é crescer, mas ele é uma curva, assim como qualquer coisa. Isso foram 5 anos, né? Tipo, de escolha, peraí, agora vai, não vai. Não, então, cara, tem uma maturação nisso, né? Tipo, tem um tempo de maturação. O principal, infelizmente, antes não tinha tanta rede social. Então, tinha o lado bom de tu não tentar se comparar com outras empresas, ou outros gurus, ou outras pessoas, mas uma das dificuldades era tu ser muito persistente ali, no momento que tu via outros aparentemente melhores no curto prazo. Ou seja, pô, tu tava no perrengue ali, 2011, 12, 13, 14, assim, tirar um pila ali, né? Eu tava indo no estágio nos primeiros anos, que era R$300 ali, que, era um ouro. E, cara, trabalhando. Em 2014, foi em julho, eu lembro, em julho de 2014 que a gente fez o primeiro saláriozinho pra nós. Massa. Lá. Então, cara, de 11 a 14, e o primeiro saláriozinho, foi o que mais recebi, eu devo ter recebido, sei lá, 500 e poucos reais. Porque a gente fez ali, como a gente não estava exclusivo ainda em 2014, a nossa métrica de desempenho de salário era horas. A gente viu quantos mais ou menos cada um trabalhou. Eu trabalhei um pouquinho mais naquele mês, ganhei 500 e pouco, outro 300 e pouco. Só que aí, em agosto, a gente tomou umas fraudes do cartão de crédito. Putz, aí quase quebrou o negócio. Foi, sei lá, na época era R$13.000. Era um absurdo, era, sei lá, o nosso custo do ano inteiro lá. E aí, putz, saláriozinho, dá uma estopada aqui. Pô, estopa até, sei lá, dezembro. Né? E aí depois no outro ano. Então, e aí tu se comparava com, puta, a gente tá aqui no perrengue, no calor aqui de Santa Maria, subindo aquela Fernando Ferrari a pé, pra falar com esses donos de restaurante que não acreditavam no digital, porque realmente, eu concordo que não acreditavam, porque não se vendia nada online, não vendia tênis, não vendia xícara online. Então tu vai vender um hambúrguer online, tá louco. Não. Tá, né? E muito disso aí, né? E eu já quero aproveitar o seguinte, ó, nessa ideia, como convence o cara a dizer assim, ó, vamos vender online, e ele me diz, não, mas eu tenho telefone. E aí daqui a pouco o teu concorrente muitas vezes não é nem outro site aplicativo, e sim o telefone. Explica pra nós isso. E ainda, tipo, não, vende pelo aplicativo e ainda vou ter que cobrar em cima disso aqui. Ainda, né? Realmente foi um site na época, né? O início, tipo, como é que faz pra virar e criar uma cultura? Porque, cara, gerou uma cultura, e isso, mudar uma cidade, mudar um país, cara, muito difícil. É difícil. Como é que faz pra criar essa cultura? Tem várias estratégias, né? Uma coisa bem importante
são o que a gente chama de first adopters, né? Tanto no mundo B2C dos usuários, quanto no mundo B2B de lojistas. É bom tu ter esses primeiros que adotam e confiam em ti. Então, uma das coisas que a gente não tinha muito histórico, mas a gente, o Subway tá com a gente, o fulano tá com a gente. Legal. Pô, então começa como se fosse umas âncoras, assim, que... então... Endossa com outro... Endossa um pouco. Cara, se eu lá confia, como é que eu não vou confiar? Pô, legal. Né? Ou comendo uma sutileza que o concorrente também tá. Então, tem um pouco disso, mas é uma troca de cultura realmente muito difícil, né? Porque no momento que tu troca o paradigma de funcionou até então assim e tu mudar, como é que vai, agora vai ser assim, ou tu vislumbrar, ou tu viajar que, cara, daqui 10 anos vai ser diferente, a pessoa fala, não vai ser assim. Mas a gente tinha muita convicção, né? A gente sempre estudou muito China, Estados Unidos, Europa, de como é que funcionava lá os outros mercados e muito tu adequa e é a realidade daqui a alguns anos, é o que está acontecendo em mercados mais desenvolvidos. Então a gente tinha essa clareza que o digital iria se desenvolver. Né? Não só o e-commerce, de vender muita coisa online, mas também o digital. Então, a gente tentava falar um pouco nisso. Às vezes a gente apelava pro... Pô, são os guris do site, nos ajudam aqui. Então, cara, dependia muito do perfil. Né? Dependia muito do perfil. Sempre comento que venda... Tu tem que ter claro o teu propósito, o teu produto, mas tu tem que se adaptar muito à venda, principalmente porque a proposta de valor do teu produto, ela é eventualmente diferente para um ou para outro. Para alguns, tu chegar e falar assim, Paulo, eu vou aumentar muito tuas vendas. Ele vai falar, por favor, não, eu não aguento mais. Entendeu? Então, às vezes, para alguns a gente falava, que o cara realmente lá na terça de noite, quarta, putz, os caras tem pouco movimento. Pô, eu vou trazer mais venda pra ti. Vou trazer aqui 2 mil, 5 mil, 10 mil. Pô, cara, eu pegava ele por causa disso. Sim, claro. Né? O outro eu pegava por causa dos guris do site. Pô, universitário, nos ajuda. O outro eu falava, cara, tu vê que tu vende bastante, né? Mas... pode vender mais naquela terça-feira chuvosa que teu salão tá barato, ou aquele sábado de movimento, cara, teu telefone tá ocupado, e tu tem 4 pessoas ali atendendo, que poderia estar atendendo na mesa. Pô, se tu receber esse digital ali, cara, não tá essa bagunça de atende e erro impedido. Daí em vez de eu convencer ele a aumentar a receita, ele não precisa aumentar a receita, ele não tem como, ele não tem capacidade de produção e entrega, mas tem como reduzir o custo. Legal. Então, legal. Foi de uma ponta... Para vender pro B2B, para vender pro lojista, tu tem que ter 3 propostas de valor, uma ou outra. Ou tu aumenta as vendas, ou tu reduz o custo, ou tu dá tempo para ele, né? Ou reduz o risco. É isso, né? E no caso a gente ia para um ou para outro lado para tentar convencer ele. Encaixou os pontos de venda e foi. Né? Porque a gente vendia para uma geração muito mais velha, muito mais conservadora. Exatamente, esse é o... E eram os guris de 20 anos vendendo para um cara que, né, tem uma gestão... E uma outra pergunta, diferente. tipo, tá, beleza, aí convencemos, como é que eu convenço depois o cliente lá a pedir no meu aplicativo? Como é que eu faço esse jogo? Porque, imagina, eu vendi pra 3, 4 lá... Falando tem que ir à nisso, venda. Né? Mas como é que vai estar? Como é que foi o contato com o cliente, né? E mudar uma cultura, na verdade. E né? mudar a cultura, porque entra. a cultura aquela de pegar o telefone e ligar é algo que todo mundo se criou com isso, né? Pede uma tele, pede uma pizza pra mim. Exatamente, né? Pede uma pizza pra mim. E aí tu tem que convencer e mudar e fazer o pessoal se adaptar a uma nova cultura. Como se faz isso? Tinha muita desconfiança no começo, né? Muita gente ligava pra nós, não entendia, né? Ligava pra nós, eu quero pedir uma pizza. Eu não faço pizza. Pode ver que a nossa primeira marca ela era um mouse com uma pizza, né? Porque a gente tinha que posicionar muito que a gente é uma empresa de tecnologia que vende alimentação, né? Então tinha realmente bastante um pouco de desconfiança também de, putz, eu vou pedir, será que vai cair lá? Né? Tu tinha que desenhar não só para o usuário, mas para o lojista. Tu entende que tu vai pedir pelo site aqui e vai chegar na telinha do teu computador? As pessoas não entendiam. Tá, então quando os usuários pedirem, tu vai me ligar? Não vou te ligar. Então, quando muda a mentalidade é difícil, até o usuário, né? Eu entendi. Então eu olho o cardápio ali no site e aí eu ligo. Não, tu vai pedir por ali, tu vai adicionar itens no teu carrinho. Como assim adicionar itens no meu carrinho? Porque não tinha hoje é tão e-commerce ainda, né, cara? É muito comum, né? Então, e é um pouco dos first adopters ali, dos primeiros usuários, os primeiros amigos que pedem aí a mídia em si, né? Então faz um pouquinho de mídia digital, faz mídia tradicional para ir mostrando, né? Aí tem um pouco do princípio que a gente chama do FOMO, que é Fear of Missing Out,
quer ou não tá ali. Daí no momento que dá esses usuários que tá todo mundo pedindo, aqui tá todo mundo aqui, os 4 pedem ali pelo site. Aí tu tá, cara, eu tô ficando fora, como assim? Eu não peço ainda. E aí é um pouco do efeito cascata. O efeito manada que a gente O efeito chama, né, manada, também, né? Que Como vai assim tu não assim. usa? Como assim tu não usa? Como assim tu não usa ainda? Pô, como assim é. só eu tô fora? Legal. Então tem um pouco disso do usuário, ele compra por impulso, ele compra por influência. Legal. Então é um pouco dessa troca de cultura, mas daí aí a gente consegue um pouco do público mais jovem, que foi o público universitário, o público que nos ajudou Que fez muito o no troço funcionar. início, né? Um pouco diferente dos lojistas, né? E aí, obviamente, mas dentro da faculdade, o público jovem, tal, faz o plano ali dentro, ali começa a pedir. Até hoje é Inteligente, o principal inteligente. público, pelo menos no início, né? Inteligente. E quando que surge daí o aplicativo em si, basicamente? Tá, o aplicativo ele surgiu em 2014, final de 14. Isso aí com 3, 4 anos de 3, 4 empresa anos, já. era só Aham. site, né? E no começo nem tinha loja de aplicativos, né? O iPhone foi lançado lá mais ou menos em 2011, 2012, um pouquinho antes, mas não tinha loja de aplicativos, né? Aí sim, em 2013, 2014 começou a posicionar mais. A gente foi um dos primeiros aplicativos, sei lá, do Rio Grande do Sul a ser criado. Então, era também outra coisa que a gente vislumbrava muito, né? Não tinha nenhuma compra pelo app, ninguém tinha app. Né? O maior smartphone na época era o BlackBerry. Então eu não tinha iPhone, Android, essa maluquice. Não foi outra coisa que a gente vislumbrava. Pá, cara, esse negócio de app aí vai vingar. Vai dar. Né? A galera, todo mundo vai ter app. Né? E aí, de novo, muitos, não vai ter app. O negócio é site. Pô, site responsivo, site bonito, site. O negócio é site. E, cara, a gente tinha conexão, não, cara, a galera quer na palma da sua mão, sabe? Então é um pouco de acreditar. Claro, eu tô contando aqui 2 coisas que deram certo no sentido de crença. Teve várias outras coisas que a gente também, ao longo do tempo, isso aí vai dar certo. Não. Tudo funciona, né, cara? Não dá. Então foi isso cara, a galera vai pedir e aí logo começou 100% desktop, aí lançamos o aplicativo. Hoje o aplicativo já é 98%. Então é realmente muita compra pelo aplicativo, é muito pouco pelo site. Né? Guilherme, a gente está aqui num ambiente de inovação, dentro do Inova Anf, onde nós temos várias empresas incubadas, etc. E a gente liberou para eles, a partir de agora, fazer perguntas. Ou seja, a gente fala quem é o convidado, quem é o entrevistado, e as empresas incubadas mandam para nós a pergunta. Então, assim, nós temos uma pergunta aqui de uma empresa incubada que é o seguinte: qual foi o ponto-chave para o nascimento e desenvolvimento da empresa na incubadora? E mais que isso, como isso ajudou a desenvolver a vantagem competitiva de vocês? Na época, o que a empresa lá na incubadora auxiliou bastante foi justamente a mentoria que a gente tinha, um pouco com a incubadora, mas também com os outros incubados, porque eles já tinham feito alguns erros que nos ensinaram e a gente evitou alguns erros. Então, evitar erros significa aumentar a confiança para não desistir, né? E também evitar alguns custos que não faziam sentido ter. Então, faz com que tu economize, faz com que tu tenha um ciclo de vida um pouquinho mais longo, né? De sobrevivência ao negócio. Então, foi fundamental isso nos primeiros anos, lá 3, 4 anos de vida, que é onde naturalmente a empresa, tu precisa se doar muito para ela sair do chão. Né? Aí depois que sai do chão o negócio melhora um pouco. Tem vários outros desafios maiores, inclusive, mas tu já também tem uma musculatura maior. E já aproveitando a parte de se doar, como que faz? Jovem, tendo que trabalhar, estágio, estudo, em que momento, em que horário vocês iam para a incubadora, em que momento vocês trabalhavam no projeto, como que funciona essa organização para o cara que realmente quer empreender, mas trabalha, mas estuda, como que funciona isso? Não, tem que se doar bastante, né? Não existe mágica, né? Quem acha que empreender, sou o dono do meu tempo, vou ter flexibilidade agora, meu amigo, esse não é o teu caminho, né? Não é, pelo menos não no início, né? Como eu comentei, às vezes a gente pensa em desistir por olhar para o lado e ver às vezes um caminho de um colega ou de uma outra empresa que está mais confortável. Às vezes ele está confortável ou ele tem um salário X, um rendimento X a curto prazo lá, mas que tu, no curto prazo, se tu investir muito, no médio e longo prazo, tu vai estar muito melhor. Claro, e é difícil esperar o médio e longo prazo. Mas hoje, assim, com toda a humildade, mas tem muita gente lá que estava muito melhor e, enfim, bem enquanto estava muito mal lá empreendendo e perrengue sem salário.
que hoje, enfim, contratos muito deles, né? Mas realmente é bem complexo tu lidar com isso, mas não adianta, é horas dedicadas ao negócio, né? Na época que a gente tava lá, cara, com 18, com 20 e poucos anos, hoje já tô com 30 e pouquinhos, 40, então... com 20 e poucos tu tem energia, então teoricamente não teria desculpa, eu não tenho energia e tal, e é foco, não adianta, se tu quer conquistar grandes coisas, tu tem que se doar muito pro negócio, então horas de manhã, de tarde, de noite, eu passava na faculdade, eu ia de manhã e voltava de noite, né? Mas às vezes não tinha aula, mas eu tava lá, ou na incubadora, ou fazendo alguma coisa, ou fazendo algum contato, não tinha por que eu voltar pra casa, eu vou voltar pra casa por quê? Né? Tô na hora de prosperar, tô na hora de me desenvolver, né? Tô na hora de me relacionar com pessoas, com negócios. Então eu tinha isso muito na cabeça, que era muito importante nessa fase de vida, assim, vamos dizer que 18 a 25, que ia ser a base muito sólida do que eu ia construir para o futuro, né? Então eu tinha que investir em horas de capacitação, de erro, de acerto, falando com outros empresários, outros empreendedores, outros professores, colegas, né? E hoje é mais tranquila por causa do início. Tem muito... aquela coisa, cara, tem energia, né, cara? Vamos usar energia pra coisa que Energia, funciona, exatamente, né, cara? exatamente. Entendeu? E depois pode ter mais flexibilidade. Claro, né? isso aí. E uma pergunta também, a partir da incubadora ali, certamente tu fez várias relações com outras empresas e lideranças também, que ali já tinham errado, enfim. A gente tem uma máxima que o líder sempre é formado por outro líder. Teve alguma pessoa referência que tu falou assim, não, esse cara aqui me ajudou muito no início, teve tal pessoa, teve tal passagem que teve de acerto de inteligência, enfim, conta um pouco pra gente de parcerias assim lá no início. Tá, lá no início, nos primeiros anos, tinha a galera da incubadora lá que, por exemplo, tinha a turma da Baristo, né? Sim, o Rafa, sim. até hoje eu converso muito com ele, e ele conversa comigo também, a gente troca muita ideia, então já era uma referência nossa dentro da incubadora, né? Então era um que a gente aprendeu bastante lá. E aí fora da incubadora, aqui tinha muitas referências do Costa Beber e da João Tobel, né? Legal. Tinha bastante assim, eu quero ser um grande empresário que nem eles, né? Claro que a gente acabou indo pro Brasil inteiro, e são modelos de negócio bem diferentes, eles são super empreendedores regionais aqui, mas eu tentava muito falar com eles, eram os totens assim, pareciam tão distantes, né? Mas eu ouvia muito deles, porque empreender ele não é só sobre a parte técnica, né? De vender um aplicativo, que é o meu caso, vender um trator ou um carro, ou vender Coca-Cola, é muito diferente. Mas o princípio de gestão, de valores, de empreendedorismo, de visão a longo prazo, tinha muito nesses grandes empreendedores, né? Então eu me espelhava muito neles para isso, e que bom que um deles se tornou nosso sócio, né? O Arthur lá, representando a família, o Arthur Von Tobel representando a família, é um dos sócios da Delivery Munch também, é um orgulho nosso, né, que ele esteja junto com a gente. E aí, a Delivery começa um processo de expansão e se depara com alguns gargalos. Qual o gargalo que tu considera que foram os mais desafiadores nesse processo de expansão? Tá, um gargalo, uma empresa de tecnologia, ele tem um pouco de capacidade de venda e gestão, mas ele tem muito de capital, né? De capital financeiro. Uma empresa da nossa característica, ou seja, uma empresa que é marketplace, uma empresa que é B2C, que trabalha com o consumidor final, ele precisa muito capital, né? Qualquer empresa de tecnologia precisa. Tecnologia e usuário final tu precisa comprar, tu precisa fazer mídia, tu precisa muito adquirir esse usuário no curto, médio prazo, né, para isso. Então, capital foi um gargalo muito forte para nós desde o início, né? Claro, no início tu não tem nem capital intelectual, então tu nem sabe o que fazer com o dinheiro, né? Mas no momento que tu começa a se desenvolver, falta o gargalo do capital. Na época, até hoje, o Brasil, ele tem muito pouco capital, né, comparado com os Estados Unidos, ou Europa, ou China, tem muito pouco fundo de investimento, aceleradora, e na época, lá para 2015, 2016, quando a gente começou a entender um pouco mais isso, era muito pouco, não tinham, assim, empresas e famílias que investiam em tecnologia, não tinham pouquinhos fundos lá na Faria Lima, em São Paulo, muito distante de Porto Alegre, muito distante de Santa Maria, né, para isso. Então, um dos principais gargalos foi isso que a gente foi resolvendo ao longo do tempo, né, batendo muito em portas de famílias, fundos, Faria Lima lá, recebendo muitos nãos, né, até acreditarem em nós, colocarem alguns milhões para... porque é um gargalo, né? A tecnologia precisa de bastante desenvolvimento em certo ponto,
né? Então a gente precisava investir muito em tecnologia, muito em mídia. É um problema inicial de toda empresa, cara. Precisa de capital de giro, precisa de fluxo de caixa, precisa eu diria que depois do dinheiro. tempo. Depois do tempo tu precisa... E pra poder se desenvolver. Então, pra gurizada que tá ali escutando, tem a nova... Cara, começa e vai atrás. Você precisa gastar só de sapato. Gastar massa cinzenta, cara. Entendeu? Porque tu precisa mostrar, mais que o investidor seja early stage, mais que o investidor seja no começo, hoje ele não investe mais num PPT ou num Excel ali que tu arrasta a planilha. Pô, tu tem que ter chãozinho, tu tem que ter alguns meses, tu tem que desenvolver e com o que tu tem. E aí, tu não pode ter a desculpa, eu preciso de capital. Não, tem gente que faz um MVP, tem gente que faz um produto mínimo viável ali num Excelzinho, numa pesquisa, entendeu? Faz um site num programa que faz site ali, baratinho, só para testar. Então, tem como fazer, né? E não é uma desculpa, preciso de investidor, senão não vou começar o meu negócio. Não é essa a ordem, é ao contrário. Eu preciso suar bastante e ter um caminhozinho pro investidor olhar. Opa, esse é bom. Esse já ralou e esse precisa realmente que eu invista dinheiro e know-how nele. Legal. Guilherme, me diz uma coisa. Quais características tu acha essencial, tanto assim, para pessoas que tu vai contratar ou para pessoas que querem ser empreendedores nessa faixa aí de 17 a 23 anos, a galera que está começando a querer surfar um pouco nessa onda e entrar nesse mundo? O que tu acha que é essencial? Eu acho que uma coisa é resiliência, né? Então, tu ter esse perfil de adaptação. Resiliência com paciência, né? Entender que as coisas... As coisas não são de curto prazo. É um grande desafio dessa nova geração que tem muitos aspectos rápidos e positivos, e inteligentes e inovadores, mas com pouca paciência e inteligência emocional, né? Então, deve-se cuidar disso. E a resiliência justamente é uma parte disso, da inteligência emocional, que são muito correlatos, que é tu se adaptar, né? Se adaptar à realidade, se adaptar a desafios que vão surgir no dia a dia, não desistir na primeira, ou na segunda, ou na terceira, tem que tentar 1000 vezes, né? Pra dar certo, e que os negócios, sim, eles mudam e eles devem mudar, né? Porque se eles não mudarem, eles vão morrer. Seja a Delivery Munch, a Baristo, a CVI, se essas marcas não mudassem ao longo do tempo, elas não existiriam. E a gente vê na história muitas marcas que não mudam e não estão mais hoje no mercado. Então, se a pessoa tiver com uma mentalidade fechada, que não está se adaptando à realidade... Então, resiliência é uma coisa muito importante, persistência é uma coisa muito importante, de não desistir. Eu diria que proatividade é um negócio que a gente valoriza muito, né? Ou não, tu dá a tarefinha lá para a pessoa faz a tarefinha lá, beleza, eventualmente vão ter muitos que fazem isso, mas não vão ser os que se destacam, né? Então, proatividade, realmente, proatividade genuína, né? Não proatividade de puxar o saco do chefe ou do professor ou de querer aparecer, mas realmente, genuinamente, se preocupar em entregar mais, se preocupar em ajudar o colega ali do trabalho. Então, acho que sim, são características que a gente valoriza muito lá. Legal. Show. Eu tenho uma... Preciso entender, porque eu entendi que tu trouxe do propósito, e eu vou trazer um pouco do... voltar um pouquinho ali na história. Tu trouxe do propósito de levar Delivery Munch, né, para empreendedores para outras cidades dentro do Rio Grande do Sul. E daí surgiu a franquia, porque eu tinha uma dúvida, como é que pensou em ideia de franquia para o digital? Como é que foi essa adaptação e vender isso pra fora, sabe? Tá, vamos abrir uma franquia agora. Tá, beleza, cara. Pra que eu vou vender, entendeu? Tipo, beleza, eu entendi o propósito, que isso que é fundamental. O propósito de levar empreendedorismo pra outras cidades e tal. Tá, como é que foi o desafio depois? Porque foi depois o grande boom do delivery também, acredito eu, que foi a parte das franquias ali que fez o troço correr, acredito. Conta um pouco pra gente disso. E Guilherme, já me diz uma coisa, em quantas cidades vocês estão hoje? Hoje estamos em 120 cidades, mais ou menos. Espalhados por todos os estados aí do Brasil, sei lá, 18 estados mais ou menos do Brasil, então bem penetrado por tudo. Como é que foi o negócio da franquia, né? Complementando, foi de 2015 para 2016, ali 2015 que a gente iniciou o processo de franquia. A gente já estava com um projeto e evoluindo os documentos, a questão jurídica, a questão contábil, questão de marca, para fazer todos os documentos para virar uma franquia, no processo de formatação da franquia que a gente chama, né? Então a gente estava na finalização disso, a gente tinha essa ambição de criar a franquia, e aí o primeiro empreendedor que veio foram empreendedores lá de Santo Ângelo,
né? Que eles queriam criar um site de pedir comida na internet. Tinha uma ótima ideia. De criar um site. E vieram falar com a gente no sentido de, enfim, nos conhecer. Eles nem sabiam que existia franquia, porque não tinha divulgado nem nada, né? Eles queriam aprender e queriam perguntar, vocês estão pensando em vir aqui pra Santo Ângelo? E a gente falou, olha, em algum momento sim. Né? E, inclusive, cara, a gente está formatando o processo de franquias aqui e vocês podem ser os primeiros empreendedores. E aí, um dos valores da Delivery Much que a gente tem 6 valores e um dos valores é transparência. Então, tanto da parte da venda que eu comentei tem que se adaptar ao teu público, tem que usar transparência e foi o mesmo momento que a gente fez com os interessados no negócio, que a gente sempre foi muito transparente. Bom, a gente não tem experiência nisso, vocês vão ser os primeiros, vai ter muita coisa que a gente vai construir com vocês, né? Mas também os primeiros têm um benefício provavelmente maior que os segundos ou depois de 100, né? Então, a gente realmente foi muito transparente para eles. Falou, a gente não tem treinamento ainda, a gente não... A tecnologia, sim, tá aqui, nunca tá 100% pronta, mas ela já tem um negócio que já roda há alguns anos. E aí foi o primeiro que, legal. Aí, o primeiro da região, aí tem o segundo, aí um usuário que era aqui de Santa Maria se mudou lá para Rondônia, viu, aqui não tem, legal. Quero levar Rondônia. Também. Aí um que estudou também aqui na UFSM e aí voltou para Erechim, então, legal, quero gravar. Então, os primeiros 5, 6 foi muito da UFSM, da universidade, dos contatos e relacionamentos que a gente tinha também, né? E aí depois também, aí começou a sair um pouco mais na mídia, né? Então o Diário de Santa Maria foi um dos precursores do negócio que começou a escalar isso. Aí, cara, aí a gente foi em feiras, aí saiu na Exame, pequenas empresas, grandes negócios, aí 17, 18, 19, aí foi evoluindo mais o aspecto, e aí muito também se digitalizou muito o mercado de franquias, aí entrou landing page, inbound marketing, aí você sabe toda a história depois dos últimos anos, né? Mas o começo foi muito disso, da indicação, ex-usuário, ex-logística, que olhou, isso funciona na minha cidade. Queria entender isso, porque eu fiquei curioso quando ele falou, eu falei, peraí, eu vou voltar a perguntar. E agora ele deu uma deixa ali que eu tô querendo me perguntar quais são os 6 pilares da Delivery Much, porque ele falou em transparência, eu tô 5 agora, me fala pra eu entender. Vamos lá. Não tem ordem, né, nada, tem significados cada um, né, mas um é pessoas, né, então a gente super valoriza as pessoas, a gente acredita que tudo são pessoas, atrás de um botãozinho no app são pessoas, vocês são pessoas, um CNPJ ele tem pessoas por trás, colaboradores, investidores, tudo, né, realmente são pessoas, então pessoas transparência que eu falei, inovação, então inovar, não só levar tecnologia, mas levar coisas diferentes, formas diferentes de se fazer as coisas, foco no resultado. Então, o foco no resultado é muito importante, porque não adianta necessariamente tu ter transparência, focar em pessoas e outras coisas, tu não tá dando resultado para tua empresa, não tá dando resultado pro teu colaborador, pro teu cliente, tem que dar resultado, né? Então, realmente é muito importante isso. O quinto, ele é humildade. Né? Então, humildade é muito importante, independente de idade, independente de experiência, independente de se a tua empresa tem 1 ano, 10 anos, fatura 1 milhão, 100 milhões ou 10 bi, tu sempre tem o que aprender com uma pessoa, com uma empresa. Então, é um princípio bem importante lá na empresa. E o último que a gente criou mais recentemente é o resiliência. Né? A gente viu que a gente criou os valores e não fazia sentido nem tirar nenhum valor, né? E há uns 2 anos atrás a gente colocou a resiliência, porque a gente realmente acredita que a Delivery Much tem muito DNA de ser resiliente, de enfrentar ao longo desses muitos anos aí muitas adversidades, seja de governo, seja de pandemia, seja de mercado em si, seja de investimento. Então, realmente a gente é muito resiliente, né? Sempre trabalhou com muito pouco, tentando fazer o máximo. Então é muito forte, enraizado na nossa cultura isso, e a gente não tinha isso, né? Legal. Tinha na prática e não tinha no quadrinho. Era realmente ao contrário que às vezes tem em algumas empresas. Não, cara, isso aí tem que estar no quadrinho, falar disso pra todo mundo, tá aqui nos corredores, então tem que estar na ciência. Agora a gente tem que fazer o nosso bate-bola, né? Eu acho que Guilherme, agora é o seguinte, muito bem. A gente fala e tu joga pra nós a primeira coisa que vem na cabeça, beleza? Tá, mas começando bem Santa Mariense, gaúcho. Pizza ou X? X. O X não tem. O X cara, é difícil saber um Santa Mariense que não sai daqui e não sente falta do X. E vai pra fora e não sofre de X, né? Chega Santa Maria pra cá, pedir um X. No primeiro dia, X. É normal. Ontem, X. Mas, café ou chimarrão?
Chimarrão. Chimarrão. Netflix ou viagem? Viagem. Final de semana em casa ou na empresa? Em casa, hoje. Esse que é verdade. Agora já mudou. Foi muito. Pra quem tá começando, tem que ser. Cara, se não for da empresa, não vai, né? É muito difícil, assim. Tem pilares que é muito difícil tu ser, em toda a tua vida, ótimo, ou se doar ao máximo em termos de trabalho, em termos de ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, saúde. Não tem como, assim, tu se doar sempre ao máximo em todos, é ilusão, né? Então, hoje, final de semana em casa, né? Principalmente por família, né? E aí, segunda a sexta, aí aí é correria. Legal. Empreender com sociedade ou empreender sozinho? Com certeza com sociedade. Crescimento rápido ou crescimento consistente? Ambos. Ambos. Ambos, porque são fases do negócio, assim, tem momentos que tu precisa ser rápido, tem momentos de mercado que o mercado te exige ser rápido, senão tu morre nesse meio tempo, e tu precisa ter a linha do quanto, eventualmente, ineficiente tu pode ser por um tempo, né? Então, tem que girar, e ao longo do ciclo da Delivery Munch, a gente foi girando várias vezes isso no momento que tu, por exemplo, quando tu levanta capital, é impossível tu crescer consistente, porque tu tem uma obrigação ou um interesse em crescer muito mais rápido do que cresceria sem capital. Né? Mas tu não pode crescer extremamente a qualquer custo e não enxergar o futuro. Sim, tá organizado. Porque senão, né, no ciclo de investimento de venture capital, lá, beleza, tu tá queimando, mas em certo momento ou tu levanta mais uma rodada, né, e continua queimando, investindo na frente, ou tu tem que break-even, senão tu morre. Né? Então, em certos pontos, então é difícil tu escolher um. Em certas fases a gente escolheu uma, e outras fases a gente escolheu outra. Né? Incubadora ou tentar sozinho? Incubadora totalmente. Propósito ou lucro? Propósito, ele vai trazer um lucro se tu entregar muito bem o teu propósito. Legal. É isso? E eu tenho, assim, ó, uma final que é o seguinte, para nós encerrar por aqui. Se tu pudesse conversar com o Guilherme Cruel, com 16 anos jogando bola, tu tem 1 minuto para falar alguma coisa para ele. O que tu falaria para ele? Eu falaria para ele, eu acredito que se capacite bastante em pessoas. Eu acho que eu falaria isso, assim. Até hoje eu trabalho e estudo e falo bastante com as pessoas sobre liderança, sobre gestão. Então, isso ele alavanca muito o negócio. Seja para tu falar com o teu cliente, ouvir o teu cliente, entender o teu cliente, seja para tu falar internamente, seja para tu convencer o teu investidor que faz sentido um projeto muito maior. Tudo não adianta, são pessoas, né? E até tu aprender, claro que tu nunca aprende 100% isso, tu sempre está se desenvolvendo, mas eu acho que isso foi uma coisa que, se eu soubesse mais sobre gestão, sobre liderança, sobre relacionamento, a gente estaria talvez melhor hoje em função disso. Então acho que é um dos pilares que as pessoas não dão tanta importância no começo. Perfeito, Show. perfeito. Cara, eu adorei. Muito bom, Show muito de bom. bola. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Paulo Emílio, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez. Guilherme, sem palavras. Um prazer. Valeu. Conta com a gente, né? Estamos sempre aí para ajudar. A gente tem um caminho enorme por Santa Maria, né? Nascemos aqui, temos uma operação muito forte aqui, apesar da gente estar no Brasil inteiro. A gente sentiu muita falta no início da nossa trajetória empreendedora, ter movimentos aqui como o movimento de vocês, para a gente poder aprender um pouquinho mais, né, e evitar alguns erros. Então a gente super valoriza e a gente quer cada vez mais ajudar esse ecossistema. Então contem comigo, contem com a Delivery Munch para ajudar vocês aí. Show. Perfeito. Valeu, Muito obrigado. Muito obrigado. E você, depois dessa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima.